Olá, muito bem-vindos a todos a mais um Capital Talks. Hoje temos connosco mais um ilustre convidado, um amigo também, Ricardo Batista, atual Country Manager da Glovo, a empresa que está em todo o lado atualmente. E o Ricardo é um empreendedor, é um gestor e alguém que tem, com certeza, muito a contar. Olá e bem-vindo, amigalhaço. Olá Zé, pá, é um prazer também estar aqui. Já nos conhecemos há 15 anos, não é? Desde muito miúdos. E pá, é um prazer estar aqui no vosso estúdio, conhecer a New Capital também. Já sabem que tem aqui um cliente, num futuro muito próximo. E é isso, acho que estou muito contente de estar aqui e contribuir aqui para a vossa audiência também. Impecável, impecável. E tu sabes que nós convidámos-te porque acho que tens um percurso giro. Tu és engenheiro de formação, do técnico, e tu começaste por trabalhar no mundo corporate, não é? Foste para Londres, estiveste 5 anos na Vodafone, ali numa grande estrutura. Depois foste para uma startup que levantou muito dinheiro e começou a abrir muitos escritórios em muitos países, como para já, em Portugal. E mais recentemente, ainda em 2019, antes deste boom do delivery, tu foste para a Glovo, esta empresa espanhola que está a expandir loucamente, de qual eu sou cliente, e portanto nós queríamos saber um bocadinho sobre esta tua carreira, porque eu acho que muita gente que nos segue está atualmente a trabalhar numa grande multinacional como a Vodafone e ambiciona isto, que é deixar de ser uma peça numa estrutura muito grande, entrar no mundo das startups, por baixo, mas ali a certa altura ter um convite para ser um country manager. Pá, isto é um CEO no nosso país. Como é que isto aconteceu tudo? Olha Zé, cobrindo aqui um bocadinho os pontos que levantaste, não é? Eu acho que há aqui, primeiro que tudo, orgulho-me muito de ser engenheiro. Acho que os engenheiros acabam por ter aquilo que eu acho que hoje em dia cada vez mais vai ser necessário. Não é que só os engenheiros tenham, mas os engenheiros realmente constroem essas bases, que são precisamente é o fazer, são os fazedores, não é? Eu acho que, eu tenho lido um bocadinho sobre isso, não é? Houve muitas levas de fazedores ao longo dos séculos, não é? Tiveste a Revolução Industrial, 1820, tiveste ali muitos fazedores a criarem os mecanismos que levaram às sociedades de hoje. Depois ali nos anos 70, 60, 70, 80, tiveste os fazedores que construíram o basilar daquilo que é o dia de hoje, e acho que agora vais ter outra leva de fazedores, não é? Podem ser engenheiros, podem não ser, mas eu acho que o engenheiro acaba por ter aqui um papel interessante. Eu lembro-me sempre, desculpa interromper-te, de antes de eu estudar, me dizerem: um engenheiro pode ser gestor, um gestor não pode ser engenheiro. Não sei se isto... Eu acho que acontece estatisticamente, epá, mas também já vi muitos gestores a fazer coisas, não é? E no final é um bocadinho a curiosidade para perceber como é que as coisas funcionam que leva a que qualquer um possa fazer essas coisas, não é? Depois, olhando aqui um bocadinho para aquilo que me perguntaste a nível do passar do corporate para a startup, eu acho que o corporate ensina coisas muito, muito engraçadas, não é? Principalmente o que é uma estrutura a sério, o que é uma empresa a sério, e dá-te essas bases para depois tu construires a tua própria coisa. Ainda outro dia estava a ler um artigo que dizia que se fores mapear os 500 empreendedores mais bem-sucedidos do mundo, nós tendencialmente temos aquele viés para pensar que são os Zuckerbergs e os Evan Spiegels desta vida, aqueles miúdos de 23 anos que saíram da faculdade e quiseram construir qualquer coisa. Na verdade, a maior parte dos empreendedores bem-sucedidos são pessoas que passaram 5 a 10 anos em corporate e foram montar a sua coisa, porque viram ali um mercado, ou um nicho, até pode ser não ser um nicho de mercado, que não estava endereçado, e eles foram trazer valor a essa parte. Portanto, desengane-se a audiência, não é? No sentido em que a audiência jovem que também tens, que tem que ir logo fazer uma coisa. Não, pá, estejam um bocadinho em corporate, estejam também numa startup, aprendam o que é uma estrutura, e depois vão construir a vossa coisa. Deixa-me só interromper-te para dizer o seguinte: eu sou um desses exemplos de quem criou a sua empresa na universidade com 19 anos e realmente a história é muito bonita, de criou na universidade e fez algo tão novo
Mas a verdade da história é que aquela porra foi difícil porque eu não sabia nada de nada, nunca tinha trabalhado para ninguém, nunca tinha liderado ninguém, nunca tinha respondido a ordens. E pegando no que tu disseste sobre o ser normal, primeiro trabalhar numa grande estrutura e depois sim ir para uma startup, vou pegar em 3 exemplos rápidos. Nós temos 4 unicórnios atualmente em Portugal. 4 empresas que estão valorizadas em mais de 1.000 milhões de dólares. A Fidzai, do Nuno Sebastião, ele trabalhou antes noutra empresa, se não me engano na Agência Espacial, algo assim. O Paulo Rosado, da OutSystems, também trabalhou não sei onde. E qual é que me está a faltar? A Farfetch, do José Neves, também foi uma empresa que o José criou já, se não me engano, com 35 anos. Portanto, antes já tinha andado anos e anos e anos a fazer negócios e a trabalhar para outras coisas. Portanto, só pegando no que dizes para realmente quem nos vê, ver isso, não é? Os dados. Exato. E o teu caso, que é se calhar aquele caso mais emblemático de muito jovem teres construído a tua parte, não é? Não tenho dúvidas que o teu gás, a tua garra levou a acontecer e também porque te juntaste às pessoas que tinham já um bocadinho de experiência nessa matéria, não é? Portanto, rodeaste de pessoas que sabiam construir a empresa que acabaste por construir em conjunto, não é? Muito bem. E como é que tu passas da Vodafone de Londres, não é? Foste à aventura para um país estrangeiro, portanto deve ter sido aí também uma dificuldade, ires para fora. E como é que depois decides voltar para Portugal e ir para uma startup? Apanhaste um susto quando começaste a trabalhar numa startup depois de vir da Vodafone? Foi curioso. Eu acho que todos nós, na nossa carreira... Eu gostei muito da Vodafone porque a Vodafone acaba por ser... Eu gosto muito daquela engenharia, ok? A engenharia de telecomunicações é uma engenharia bastante complexa. Se fores ver a matemática que envolve as telecomunicações, é uma matemática bastante complexa. Daquela matemática que é mesmo... no seu termo complexa, tem números imaginários e coisas do género, e são ondas eletromagnéticas, são coisas difíceis de perceber para o público. E eu gostava desse desafio. E gostava essencialmente do que rodeava as telecomunicações, e a Vodafone deu muitas oportunidades, ok? Acabei por experimentar muita coisa na Vodafone, mas depois chega aquele momento, tipicamente quando estás ali nos 3, 4 anos de carreira, acho que todos nós temos aquela epifania do que quero mesmo fazer, o que é aquilo que me vai tirar da cama todos os dias cheio de motivação. Eu pensei que era um MBA, pensei em ir para um MBA, portanto candidatei-me a vários MBAs, até entrei num MBA bastante interessante, só que o giro foi, durante esse percurso, perguntavam-me sempre o que é que tu queres fazer depois com o teu MBA, o que é que queres fazer depois? E eu dizia sempre, eu quero ir fazer uma coisa, quero meter as mãos na massa e construir algo. E essa parte foi determinante para eu chegar até ao final de certas entrevistas de MBA e eles dizerem, eu acho que tu não precisas de um MBA, tu precisas de ir fazer aquilo que tu queres fazer. Okay? E juntar-me um bocadinho a estas pessoas, e foi um bocadinho por aí que aconteceu. Felizmente rodeei-me dessa startup de pessoas que tinham a mesma mentalidade, ok? Eu lembro-me que na altura a pessoa que me contratou era um ex-diretor da Goldman Sachs, mas que ele gostava de fazer coisas, portanto... portanto, acho que é fundamental também, é um conselho que eu dou sempre quando pensamos em lançar alguma coisa, é rodear-nos das pessoas que pensem um bocadinho na mesma visão, porque a parte da startup menos glamourosa é que a startup vai ser ali um bocadinho a tua vida, e a tua visão de vida e aquilo que tu queres atingir tem que estar hiper-alinhado com aquilo que é a visão da startup. E diz-me uma coisa, tu no Compara Já, a segunda empresa ou a primeira startup por onde tu passaste, tu eras CPO, Chief Product Officer. E isto é uma coisa que os nossos seguidores também perguntam muito, porque cada vez mais, nesta nossa era das startups e do digital, o produto é o negócio, não é? O produto. Nós aqui na New Capital falamos muito do nosso produto. Qual é o nosso produto? É o conteúdo de educação, são as notícias, são as formações, são os webinars. Como é que era ser Chief Product Officer? O que é isso de ser o chefe do produto? Eu acho que é um conceito relativamente novo em Portugal. Acho que, se calhar, nos Estados Unidos é uma coisa que já existe há 20 anos.
E eu acho que vem muito da separação entre o tradicional IT, que tipicamente nas grandes corporações o IT é aquele departamento que está lá, que produz coisas e que faz assim umas coisas digitais, mas pá, ninguém percebe muito bem o que aquilo é. E eu acho que hoje em dia devem ser raros as novas empresas que existem que não têm uma componente digital. Okay? E a digitalização, e muitas destas empresas, o produto é a própria plataforma. Okay? E, portanto, já não existe este conceito do IT em que nós externalizamos isto para outro país mais barato. Não, o IT muitas vezes o core destas empresas. E no caso do Compara-Já, o produto é aquilo que faz com que o Compara-Já venda e escale. Não é? Portanto, o produto em si, e aqui eu era Chief Product Officer e também na altura geria a equipa de tecnologia, e há esta clara separação entre produto e tecnologia. A tecnologia efetivamente constrói aquilo que é o produto, a equipa de produto vai conceptualizar aquilo que queremos ver, não é? E não é só o que queremos ver, é o que o utilizador não é quer, é precisa. Claro. É perceber, ler o mercado, perceber o que é preciso construir, e tu sentes isto tanto na For All como na Relive e na New Capital, não é? Que é o que o mercado precisa e que tu vais resolver. Claro. E avançando aqui um bocadinho, eu sou do tempo, e com certeza a maioria dos nossos seguidores também é, que eu estava em casa, com fome, em Portugal, e quero mandar vir comida, e o que é que eu posso mandar vir? Pizza Hut, não é? Lembro-me eu. E mais o quê? O que é que se podia mandar vir? Era Telepizza era grande. E mais o que é que se podia mandar vir assim de repente? Pá, tinhas uns sushis. Uns sushis que eventualmente ias mandar vir, mas através de uma app. Eu lembro-me que existia, que provavelmente ainda existe, eu acho que não era uma app, era um site em Portugal de uma empresa que fazia isto, não vale a pena dizer qual era, mas eu lembro-me que sempre que eu queria ir lá mandar vir comida, tinhas que ligar. Sim, e havia uma certa altura que eu me irritava no site porque aquilo não andava para a frente, lá está, o produto se calhar não era extraordinário, e eu dizia, porra pá, não vou mandar vir nada disto, mas é mandar vir uma pizza. E era aquilo, e não podia mandar vir mais nada. E de repente entrou a Uber, entrou a Glovo, entraram outras plataformas, e nós podemos mandar vir todo o tipo de comida para a nossa casa através do telemóvel, numa experiência que, a meu ver, é fácil demais. Porque depois está a minha namorada a dizer-me quando cozinhámos os bifinhos de frango, e hoje já eu quero mandar vir não sei o que ali do Olivier ou da Pans. Diz-me uma coisa, nós vivemos numa era digital extraordinária em que de repente nós podemos mandar vir carros, podemos alugar uma casa de férias, podemos transferir dinheiro de um lado para o outro, podemos mandar vir comida. Como é que surgiu a oportunidade de tu ires trabalhar para a Glovo Portugal, que em 2019 era tão mais pequena do que é hoje? Como é que isso aparece na tua vida? Olha, eu sempre tive uma paixão por duas indústrias, ok? Não que me visse necessariamente a trabalhar nelas imediatamente, mas tive paixão por duas indústrias. Uma é tudo o que tem a ver com fintech, ok? Acho muita piada e também aqui ter muito apreço aqui pelo que vocês estão a fazer na New Capital. E a outra era um bocadinho tudo o que seja este on-demand, quer seja delivery, quer seja ride-hailing, o que quer que seja. Portanto, ride-hailing, estamos aqui a falar dos carros. Tudo um bocadinho esta digitalização daquilo que são os serviços que nós já tínhamos, só que agora estão no telemóvel. Surgiu porque efetivamente a Glovo estava claramente num momento de expansão, ok? Em Portugal ele tinha uma base relativamente baixa, o delivery já era interessante em Portugal, ok? E portanto acabámos por encontrar aqui um meio termo que no final de contas foi a minha inclusão na Glovo. Acho que é um bocadinho aquilo que tu disseste, não é? Isto tudo explodiu um pouco com o Covid. Não diria explodiu, acelerou com o Covid. Acho que esta coisa do delivery veio para ficar. As pessoas, e no outro dia estava a ver os dados da Meituan, que é a Glovo chinesa, ok? Que
tem 6 milhões de restaurantes na app. 6 milhões de restaurantes na app. Tem quase a população adulta de Portugal na app. Exato. Em restaurantes. Exato. Eles ambicionam, eu acho que eles já têm 30% de todo o mercado de restaurantes chineses e têm, em média, 30 transações por utilizador num ano. 30. 10% dos teus dias tem uma transação. Em média. Portanto, imagina os heavy users. O mercado chinês acaba por ser uma referência tão grande no delivery, como já é noutras indústrias, não é? E eu faço-te uma pergunta que é, tu entraste na empresa numa certa fase, a Glovo é uma startup espanhola, uma das poucas espanholas que são unicórnios, que estão avaliadas em mais de 1.000 milhões de dólares, e a Glovo recentemente fez uma ronda de investimento, recebeu fundos de investidores para expandir de cerca de 400 milhões de euros, em que a empresa foi avaliada em mais de 2.000 milhões de dólares. Malta, eu sei que este número é quase assustador, mas é isto que vale a empresa onde vocês mandam vir comida. Como é que é trabalhar numa empresa que tem esta valorização teórica, porque a empresa ainda não entrou em bolsa? Como é que é a gestão da empresa em Espanha para ti e para os outros country managers? São muito rijos? Como é que é a liderança? Como é que tu vives isso? É uma boa pergunta. Eu acho que a Glovo, desde muito cedo, definiu quais é que eram os valores da empresa, ok? E é provavelmente as empresas em que tive e que vejo que mais alinham os seus colaboradores com os valores, ok? Nós temos 5 valores e regramos-nos por aquilo. E os valores são muito basilares, no sentido em que temos o sentido de urgência, todos tentamos sempre ter aquelas boas vibes, não é? Nós dizemos mesmo good vibes. E, portanto, a gestão é feita muito por exemplo, ok? Isto é, temos o CEO que lidera por exemplo, todo o nosso board é bastante, não diria, é bastante diversificado, no sentido em que tem diversos backgrounds. E, de certa forma, eu acho que todos os general managers de cada país e as equipas também por baixo acabam por refletir um bocadinho estes valores, ok? É uma empresa onde há muito gás, que é também um dos nossos valores, que é, vamos tentar fazer a coisa acontecer, podemos não acertar à primeira, vamos falhar no caminho. Aliás, o gás reflete muito isso, é o speed over perfection, não é? Vamos executar, não vamos ser perfeitos, vamos executar, e depois corrigimos. Mais vale feito que perfeito. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu acho isto curioso, porque aqui faço-te uma questão. Muita gente, quando vai trabalhar para as startups, tem uma visão demasiado romântica das coisas. Acha que tudo vai correr bem, acha que a vida vai ser um espetáculo, mas depois quando nós entramos numa startup, muitas vezes aquilo ou é um total caos, ou nem é um total caos, mas acaba por falhar. Porque nós sabemos que a grande maioria das startups falham. Quando tu te juntaste à Glovo, qual era a tua maior ambição? O que é que tu procuravas mesmo naquele salto? É que tu foste para um cargo de liderança. Tu estás a gerir um país. Exatamente. Vocês já são quantas pessoas em Portugal? Ora, neste momento somos 60, em breve 80. Okay. Espetáculo. É uma loucura, é. Criar emprego. Eu sou-te sincero, eu às vezes penso, eu nem queria uma empresa com tantas pessoas, gostava de ter mais tecnologia, menos pessoas, porque muitas vezes acabamos por ter pessoas por não ter certos mecanismos de tecnologia que queríamos, não era? Mas sim, já é uma empresa de média dimensão em Portugal e respondendo aqui um bocadinho à tua pergunta, eu acho que a ambição aqui é democratizar o delivery, não é? E tu teres... É aquilo que tu dizes de sentares-te à noite com a tua namorada e decidir... Acho que a grande dificuldade neste momento e acho que todos os casais sentem isto, é o que é que vamos comer, não é? A escolha é tanta que ficamos ali... Essa parte ainda não resolvemos. Estamos a tentar resolver, é um problema complexo, que é como é que a app te diz o que é que tu vais comer e não ao contrário, que é uma coisa interessante. Mas sim, é um bocadinho isso, é democratizar, ok? É tu sentires que o pedir delivery é banal, e nós temos o nosso programa Prime, ok? Que é um bocadinho
uma espécie de um Amazon Prime, não é? Que é, tu tens uma subscrição, pá, e depois não pagas taxa de entrega. Portanto, tu acabaste, é quase, nós chamamos isto a torneira de água, não é? A torneira de água é o sistema mais democrático, perfeito a existir, não é? Tu abres a torneira, a água sai sempre, com a certa cadência, sempre contadinha, não, só pagas por aquilo que consomes. E diz-me uma coisa, nós sabemos no mundo das startups que nem sempre uma startup, numa fase inicial, pode pagar tanto salário. Portanto, uma forma de atrair talento para a empresa é, além de um salário, oferecer o que se chama stock options, opções da empresa, ser-se acionista da empresa no caso de ela entrar em bolsa ou ser vendida. No teu caso, eu acredito e sei que tu tens também essas stock options e eu dou um exemplo aqui a quem nos ouve. Imaginem que uma pessoa, o Ricardo ou outra, entra na Glovo e tem 1% do valor da empresa em stock options. Se a empresa vale 2 mil milhões de dólares, isto são 20 milhões de dólares. Mesmo que o Ricardo tivesse 0,5%, isto são 10 milhões de dólares. Isto é considerando uma empresa que vale 2 mil milhões de dólares. Podemos pegar no exemplo da Uber, nos Estados Unidos, que também se listou em bolsa, penso que em 2018, 19, talvez, e que hoje em dia, em termos de comparação, Uber nos Estados Unidos e pelo mundo fora e Glovo, claro que a Glovo ainda é mais pequena, mas a Uber, se não me engano, deve estar a valer 70 mil milhões. Mas vamos continuar a conta aos 2 mil milhões e aos 0,5% da empresa, que é um valor teórico, não sabemos se é isto que o Ricardo tem. Isso também influencia a dedicação que tu entregas à Glovo? De que forma? Olha, eu vou-te dizer, influencia tanto que vou-te dizer o que é que foi a minha negociação salarial quando entrei. Eu disse precisamente na altura ao General Manager Ibérico que é, eu prefiro ganhar menos e ter mais stock options. Neste caso nós não funcionamos com stock options, mas lá vamos exatamente ao mecanismo. Eu prefiro ter mais, porque para mim isto é um long-term project, não é? Eu quero garantir que eu contribuo para o projeto e, portanto, o meu upside, portanto, o meu benefício vai ser maior no futuro e eu prefiro viver com menos, nesse sentido, precisamente para ter mais stock options para, no futuro, ter um maior upside, porque acredito piamente no projeto e esse é um ponto importante, não é? Mas a Glovo não faz isto só com General Managers. Todas as pessoas da Glovo têm o que nós chamamos Phantom Shares, ok? Não são stock options no sentido em que tu tens ações da empresa, não, tu tens umas shares virtuais, portanto, umas ações virtuais que funcionam como um bónus numa situação de exit, que nós chamamos uma saída, não é? Pode ser um IPO, portanto, um public listing, não é? Pode ser uma compra ou pode ser, essencialmente são estas duas, na realidade. E, portanto, todas as pessoas da Glovo têm Phantom Shares, ok? O que cria um bocadinho este sentido de ownership. E é fantástico que uma empresa consiga fazer isto. São poucas as empresas que o fazem, mas é fantástico e orgulho-me nisso. O que é engraçado é que nós, os dois, percebemos muito bem o que é o upside de ter estas shares. Às vezes, para mim, é difícil explicar aos novos colaboradores o benefício que pode ser crescer este número de shares, ok? Mas acredito que a tua audiência já esteja mais ciente do que é que isso é. E qual é que é a intenção da Glovo? O que é que tu sentes que é a intenção da gestão? É fazer um IPO? É ficarem públicos? Sim, ficarem públicos em que bolsa? É que nós sabemos que aqui na Europa a tendência de valorização é um bocadinho fraquinha quando comparamos lá fora. O que é que o management diz? Vamos crescer com este objetivo? Para quê? Para chegar onde? Há algum desenho desse fim? Olha, das diversas vezes que falo com o Oscar, que é o nosso CEO, vou-te ser sincero, tenho mixed feelings naquilo que é a intenção, ok? Não sei exatamente qual é a intenção. Ele já me falou de... Ele gostava de manter a empresa privada, ok? Pode haver eventualmente o que nós chamamos um exit, que é alguma compra parcial da empresa, mas ele gostava de manter a empresa privada porque ele sente muito a empresa e eu percebo perfeitamente esse sentido.
É natural que exista alguma pressão também dos shareholders do board que algum forcing para que haja um IPO. Porque querem ter retorno do capital, que é isto que também precisamos de perceber. Os investidores colocam capital na empresa, é tudo muito bonito, vamos ser felizes e construir valor, mas eles querem ver o dinheiro de volta vezes não sei quanto. Portanto, desde o Zoom, a empresa continua a crescer imenso e, portanto, eles um dia vão ver esse dinheiro de volta. Mesmo que depois de entrar em bolsa podem ver o dinheiro de volta através de dividendos, okay? que são parte do lucro gerado, mas é natural que haja um bocadinho essa ideia de um IPO para precisamente haver esse exit mais formal. Não sei dizer, acho que o próprio Oscar vai de um lado para o outro também, e acho que é natural, acho que todos nós sentimos um bocadinho isso, acho que não há uma eterna pressão para que algum IPO aconteça, acho que todos gostamos do que estamos a fazer, mas é natural que aconteça. Não sei os timelines, mas eventualmente diria que entre 3 a 4 anos, que é o que é mais ou menos público da parte do Oscar, exista um exit nesse sentido. Eu acho que ainda estamos numa fase também de muito crescimento. Em 3 a 4 anos, e a Glovo foi fundada em que ano? 2015. 2015. Portanto, a 3 a 4 anos nós estamos em 2025. Isto, assim, em números gerais. Porque isto é uma coisa que eu acho que os nossos seguidores também têm de ver, que é algo grande não se cria de um momento para o outro. Eu costumo dizer aqui nos nossos projetos, na For All Funds, na Relive, na New Capital, que em menos de 3 anos não se cria uma boa equipa, um bom produto e real valor acrescentado. Em menos de 5 anos é difícil realizar um bom exit, uma venda da empresa a investidores. Eu digo isto porque a minha experiência da Foral foi esta. Em 3 anos nós já tínhamos uma base, quer dizer, 3 anos depois de fundarmos a empresa, nós estávamos a vender 1 milhão de euros por mês, em Portugal, que é um mercado pequeno, não é? E 5 anos depois fizemos o exit. Portanto, eu acho que nós, empreendedores, e quem nos segue são todos empreendedores e empreendedoras, temos de ter noção que isto não é um sprint, nem uma maratona. Isto, o empreendedorismo, é uma jornada, porque isto às vezes leva a Farfetch. Foi fundado em 2007. OutSystems, em 2000. A Talkdesk, em 2011. A Feedzai, também alguns por aí. Ou seja, todos estes unicórnios levaram muito tempo a criar-se. Portanto, eu acho muito interessante que tu, Ricardo, também tenhas essa perspectiva a longo prazo e essa calma, porque nós nas empresas é bom o sentido de urgência, mas nós também temos de ter noção do tempo e de dar tempo ao tempo. Como é que tu geres essa euforia na tua equipa? Como é que é a tua liderança? Ainda antes de ir para a liderança, eu acho que, um bocadinho estendendo aquilo que acabaste de dizer, eu acho que as empresas têm diversas fases. Os primeiros, como tu dizes, os primeiros 3 anos são de, se calhar, procurar aquilo que é o chamado Product Market Fit, não é? Tu construíste um produto e vais ter que o adaptar até que seja exatamente aquilo que o mercado queira, ok? Assim que tens, não precisa de ser uma versão 100%, tem que ser uma versão 20%, mas sabes que o mercado quer aquilo. E depois é uma questão de escalar e melhorar o produto, não é? Não podemos apressar esses passos, é simplesmente vai levar o tempo que levar a chegar lá. A nível da liderança, é um bocadinho o que eu passo à equipa é que, no final de contas, nós estamos numa fase de expansão. O Product Market Fit está lá, sabemos que as pessoas querem aquilo, precisamos de executar. O que é que quer dizer executar? E isto é muito importante passarmos à equipa. O que é executar para nós? Quais são os nossos objetivos? E é interessante que tenho sempre estado rodeado de pessoas que percebem muito bem o que é que são estes objetivos. Se não perceberem, vão à procura da resposta. E para nós, gestores, nós temos que definir o que é as 3 coisas que vão escalar esta empresa. E mais, o desafio do gestor, e eu acho que o desafio de todos nós é, um bocadinho, até nos investimentos, vamos diversificar, mas vamos diversificar dentro daquilo que nós entendemos também. E no final de contas, não vale a pena termos 99 prioridades. Aliás, a prioridade, eu li outro dia isto, prioridade em latim era um termo singular, ok? Porque devia haver uma, não é? Nós hoje em dia falamos de 10 prioridades para o ano. Se calhar devíamos focar em 3, ok? 3 e vamos fazer aquelas 3 muito bem.
Exatamente. Pois, eu acho isso de facto muito importante. Um exemplo concreto disso, nós na Relive, na nossa imobiliária digital, nós todos os meses definimos 3 objetivos muito concretos, muito objetivos, numéricos, equipa comercial, imóveis online e rentabilidade, que é faturação e custos, e depois temos outro que é um subjetivo, que é a diferenciação, que é à medida que nós entregamos os resultados objetivos, o que é que nos está a diferenciar a longo prazo? Onde é que é? É a tecnologia? É a qualidade das casas? É a fotografia? E eu acho giro termos estas prioridades bem definidas e não demasiadas, como dizias. E diz-me uma coisa, como é que é a vossa relação com os restaurantes e com os estafetas? Conta-me histórias difíceis que já tenhas de ter lidado, porque não é fácil. Os restaurantes supostamente estão a ganhar com isto do home delivery, não é? Mas ao mesmo tempo eles sentem-se apertados. E não é a Glovo, é a Uber, é a Bolt, são todas. Porque cada um está a tentar fazer o seu negócio. Tens aí alguma história mais difícil com restaurantes e estafetas? Sim. É uma relação, eu chamaria uma relação difícil no sentido em que são novos negócios e muitas vezes a restauração e os setores da restauração não percebem muito bem como é que funciona os economics do negócio, não é? Porque é que nós cobramos certas taxas, porque é que, enfim, somos todos empresas em crescimento, principalmente estas no delivery, somos todas empresas em crescimento e são empresas que precisam de sustentar este crescimento. Investimos milhões em marketing todos os meses, não é? Portanto, e isso vai beneficiar quem? Ultimamente é os utilizadores, os estafetas e os restaurantes, não é? E são coisas que os restaurantes, por si só, individualmente, um pequeno restaurante, não conseguem investir aquele valor, não é? Portanto, histórias difíceis. Olha, todo o Covid é uma história relativamente difícil, ok? Principalmente quando tu vês no delivery, possivelmente o único canal destes restaurantes, ok? Ou um dos poucos, digamos. Aliás, a própria atenção que o nosso governo deu e limitou até as comissões durante este último confinamento mostra o quão em voga estão estas plataformas e quanta atenção estão a ter. Lembro-me de histórias como restaurantes que precisavam de estar na plataforma no dia seguinte, ok? E que, numa situação normal, tu não consegues fazer isto, não é? Tu dimensionaste o teu negócio para ter, se calhar, 300 novos restaurantes por mês, a certa altura tens 800, 1000 e não consegues dar esse suporte, ok? Portanto, houve algumas histórias assim mais difíceis. Houve também histórias de sucesso, restaurantes que, de certa forma, disseram: eu tenho esta cozinha, quais são as marcas novas, com novas cozinhas que eu tenho que criar? E há aí um caso de bastante sucesso, com o qual nós trabalhámos e eu ativamente dizia àquele parceiro: vocês têm a criar baus, vocês têm a criar burritos. Não há burritos em Lisboa. E burritos é gigante em Espanha. E foram muito bem sucedidos nesse sentido. Em relação aos estafetas, os estafetas acabam por ser os nossos heróis, ok? Não tenho dúvidas nenhumas disso. Nós temos até um programa interno para todos nós fazermos de estafeta, pelo menos uma vez por trimestre, ok? E vemos o quão difícil é ser estafeta. Quando chove, quando tens clientes que muitas vezes não são simpáticos, que nos recebem sem máscara. Ricardo, deixa-me interromper-te para frisar isto para os nossos seguidores. Na Glovo, a equipa do back-office, que trabalha em marketing, ou em produto, ou em customer support, o que for, todos os trimestres vai fazer uma entrega de um produto. Isto é importante, malta, porque quem está no back-office tem de ter as mãos na massa e saber como é que se faz. Eu gosto sempre do exemplo do franchising do McDonald's. Aí, a certa altura, eu tive uma ideia louca que ia abrir um franchising do McDonald's. E eles colocam o franchisado a fritar batatas fritas, ok? E não há meias opções. Vais fritar batatas fritas quantas vezes for preciso até elas saírem no ponto. Porque as batatas fritas do McDonald's têm de saber ao mesmo em Portugal, na Estónia ou em Abu Dhabi. Portanto, isso eu acho que é um bom exemplo, e desculpe-me ter-te interrompido, mas eu acho que as pessoas têm de saber isto, que é ser empreendedor não é estar ali sentado na cadeira, na sua secretária, assim há anos 70, na indústria no Norte, assim com
pulso firme a dizer mal das pessoas e a ser bruto. É fazer parte do dia-a-dia, é sentir na pele. O Ray Dalio, que é um dos fundadores de um dos grandes fundos americanos, Da Bridgewater. Bridgewater, acho que é Bridgewater, dizia que a certa altura contratou o que ele chama gestores profissionais, que são gestores de pessoas, mas que não sabem fazer coisas. Gestores profissionais é uma longa história. Não é o que nós queremos, ok? Lembro-me que em tempos... Desculpa, disse Ray Dalio, mas não, isto é mesmo Steve Jobs. O Steve Jobs houve uma parte na Apple que contratou gestores profissionais, ok? Epá, E correu mal. E eu acho que todos nós... Eu às vezes... A Glovo é muito grande e eu forço-me a saber o que é que as pessoas fazem, do género. Epá, mostra-me como é que se cria uma promoção para este parceiro, ok? E muitas vezes vejo que... se eu não souber isto, eu perco a noção da realidade do que é gerir isto. E às vezes as pessoas... estou a falar com um colaborador meu que se queixa, isto está-me a dar muito trabalho. E muitas vezes, por vezes eu sinto, ele tem toda a razão, tenho que lhe dar mais recursos. Por vezes digo, se calhar estás a complicar. Faz isto desta forma e a coisa vai ficar 90% bem feita e mesmo assim continuamos a gerar negócio e está bem, ok? Não preciso ser perfeccionista, ok? E portanto, se nós gestores, não soubermos fazer as coisas, é muito difícil gerir as pessoas que o fazem, não é? E até liderar. Porque perdes credibilidade, no final de contas. Não sabes fazer as coisas. Ricardo, agora para nos encaminharmos para o fim, o que é que dirias ao Ricardo Batista, com 23 anos, 24, ali, saído da universidade? O que é que dirias ao Ricardo dessa idade? Essencialmente diria have fun. Ok? Divirtam-se. Divirtam-se a fazer as coisas. Não, nós tendemos a pensar, muito novos, eu acho que nesta geração também, que, quero ter o meu salário ao final do mês, quero crescer no meu salário e vou fazer passos incrementais da minha carreira para ir ganhando 10% a mais e não sei o quê, e daqui a X anos estou a ganhar X. Não se preocupem com isso. Preocupem-se em aprender. Depois o resto acontece, ok? O salário vem ter convosco, as oportunidades vêm ter convosco, o networking ajuda-vos também a criar as oportunidades para vocês. Divirtam-se, façam uma coisa que gostem de fazer, ok? Eu acho que é um bocadinho um clichê, mas é tão verdade. Divirtam-se simplesmente a fazer aquilo que querem. Juntem o vosso prazer ao vosso trabalho, ok? Façam uma coisa gira. Às vezes não conseguem fazer logo, não têm o conhecimento para montar uma nave espacial. Então definam isso como objetivo e façam os passos para lá chegar. Muito bem, Ricardo. Muito obrigado, amigão. Foi um prazer ouvir-te e ter-te cá. Obrigado, igualmente. Gostei muito de falar com esta audiência. Espero que tenha sido um bocadinho de inspiração em alguns pontos. Todos temos o nosso trajeto diferente, mas eu acho que converge tudo para o mesmo, que é queremos o melhor para nós próprios, o melhor para este planeta, que cada vez mais precisamos de contribuir para isso. Todos nós fazemos a nossa parte, acho que esta geração está cada vez mais forte nisso, que é pensar como é que nós reduzimos o nosso impacto neste planeta também, que é uma das coisas que eu tenho sempre em mente na Glovo, que sei que temos algum impacto, ok? E portanto tentamos sempre compensar isso e lutem por aquilo que querem e divirtam-se, essencialmente divirtam-se. Perfeito. Foi mais um episódio do Capital Talks. Tivemos hoje connosco o Ricardo Batista, Country Manager da Glovo, Portugal. E o Ricardo começou cedo a poupar, quando foi viver e trabalhar para Londres, a empreender, quando voltou para Portugal para trabalhar numa startup e depois ser convidado para ser CEO, Country Manager de uma grande startup, e agora, cada vez mais, a coletar os frutos desse trabalho e a investir. E é aí que a New Capital quer estar presente. Obrigado por estarem desse lado, obrigado por estarem a acompanhar casos reais de pessoas que nos inspiram para fazermos mais e melhor. É disto que nós precisamos para ir atrás dos sonhos. Um abraço a todos, obrigado.